Então, quarto ano, sejam bem-vindos à nossa revisão. Sejam bem-vindos à nossa revisão para a prova de História, né? Que é a nossa unidade 6, falando sobre as indústrias, o início da industrialização, que começou lá na Inglaterra há cerca de 200 anos atrás. Os trabalhos, anteriormente, eles eram feitos de forma manual. Então, o processo de produção era lento, era um processo lento, e a realização final, ou seja, o produto, era em pequena quantidade. Com a industrialização na Inglaterra, percebeu-se como ganhava-se, né, como o lucro e o comércio ganhava em termos de produtos. No nosso país, podemos dizer que até 1960, o nosso país era tipicamente agrário. O boom da industrialização se deu entre os anos 20 e 60 com as primeiras tecnologias que aconteceram, né? Então, a gente conheceu sobre o que é a matéria-prima, né? O que é o produto industrializado e a diferença entre eles. O produto manual, ele é feito, como eu falei, né? É um processo lento, demora-se, né? O produto já feito na indústria, com muitas máquinas, o que acontece? É um processo mais rápido e a gente tem o produto final em maior quantidade, né? E aí o que acontecia? Como surgiram, quem foram os primeiros operários? Quarto ano, os operários são aqueles que trabalham em fábricas e indústrias, isso vocês já sabem, né? Com a saída do quê? Com o término da escravidão, que não foi com a Lei Áurea, nós sabemos disso. Ao final da Lei Áurea, foi um período de transição até realmente acabar com a escravidão, porque os escravos eles continuavam dependentes dos seus senhores, eles não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham roupas. E aí veio a industrialização, né? As primeiras indústrias, de forma muito simples, aceitavam mulheres em tempo integral, crianças e adolescentes. Pessoal, crianças e adolescentes. E eles trabalhavam, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os homens, de 14 a 16 horas por dia. Muitas vezes, sem pausa. E aí, imaginem, acidentes aconteciam. Eles ficavam cansados, eles ficavam com fome, e muitas vezes operando máquinas que eram novidades naquela época, o que acontecia? Aconteciam acidentes. E aí, o produto final, como ele era hoje, ele é transportado, né, em veículos, né? A maior parte do nosso transporte de produtos é feito pela malha rodoviária, pela forma rodoviária, né, dentro do nosso país. Isso assim, a gente está falando da produção dentro do país. Mas naquela época ainda não tinha a tecnologia chegada do automóvel. Isso foi bem no final do século XIX para início do século XX. E aí o que acontecia? Como vocês imaginam que esses produtos que saíam das indústrias, eles chegavam até o comércio e até os seus consumidores? Através das mulas, dos burros e dos cavalos, ou seja, nas costas desses animais. Era de uma forma assim, bem precária, bem no iniciozinho, para vocês perceberem como isso acontecia, né? Relembrando o que a gente viu em sala e é o conteúdo da nossa prova, unidade 6, né? Nós vimos também que as fábricas no passado, elas sofreram essas transformações, né? Tanto de tecnologia, porque hoje nós temos muitos robôs, a gente tem muita automação, a gente tem muita tecnologia, nós temos a informática ajudando a gente, né? Mas a gente tem que colocar um assunto que viemos colocando, conversando. O desemprego aconteceu com a chegada da tecnologia? Sim, só que uma máquina, ela não funciona sozinha. Nós sabemos disso. Eu preciso de uma pessoa para ligar, eu preciso de uma pessoa para consertar quando a cafeteira não fica legal, a televisão também não fica legal. Então, gente,
Tem sim. O que aconteceu com os operários ao longo dos anos, com a chegada, né, da automação e dos computadores, da tecnologia, eles precisaram estudar, reciclar. Eles precisaram o quê? Se atualizar para poder mexer nessas máquinas e compreender. É tudo muito novo. O que nós vemos hoje em 2023 não era como era há 20 anos atrás. As fábricas não eram como há 30, 40 anos atrás. Então a produção cada vez está maior, porque o nosso consumo, até mesmo de compras pela internet também, por delivery, é maior. A produção precisa atender o consumo. Então a produção industrial, ela se baseia no consumo, no produto final, no consumo de quem está pegando e quem está usufruindo daquele produto. Tá? Então vamos sempre lembrar disso. O produto manual, o produto, ele vem manufaturado, manual, ele começa de uma forma o quê, gente? Como a gente vê no livro, ele começa de uma forma manual, um processo lento e que nós recebemos um produto único. Quando vai para a parte industrial, não, a gente tem um processo mais rápido com uma produção, né, o produto final maior. Mas hoje nós continuamos tendo profissionais que trabalham de forma manual. As profissões não acabaram. A gente está falando em produção de fábrica, né? Nós temos hoje, nós fizemos esse comparativo, essa dúvida surgiu na sala e a gente fez esse comparativo. Nós continuamos tendo boleiras, cozinheiros, a gente continua tendo artesãos, pessoas que trabalham fazendo bijuteria, continua um trabalho manual. Né? O que a gente aborda na unidade 6 é justamente isso. O que é um produto? Uma matéria-prima, o que é um produto industrializado, a diferença entre esses dois processos, o processo manual das fábricas e o processo com aparelhos, com tecnologia, como mudou e a tendência é evoluir mais. Reconhecer, né, que os operários, muitos ficaram sem o emprego, sim, mas a máquina ela não opera sozinha, ela precisa do trabalho desse funcionário para ele precisou se especializar, né? E reconhecer também que ainda há profissões que são exclusivamente manuais. Ok, pessoal? Então, assim, basicamente, na nossa unidade 6, a gente fala sobre isso, mas principalmente a questão do consumo. Quando que a gente pode, sempre conscientizando, por isso que eu falo para vocês que História, Geografia e Ciências, elas estão juntas, né? São matérias, disciplinas juntas, sempre conscientizando com o meio ambiente. Né? O que eu posso reduzir o meu consumo? Eu preciso realmente de mais um produto, mais um tênis, mais uma cadeira. Eu tenho a necessidade. E aonde eu posso reciclar? E aí a gente entra na questão do lixo, que nós seres humanos produzimos o lixo. Não são os animais, não são as plantinhas, somos nós. Né? Com a industrialização tem o lado negativo também. Né? Nós sabemos, e há pouco tempo, essa semana mesmo, aconteceu na nossa cidade, né? A questão da poluição das águas do Rio Guandu, que é o rio que abastece a nossa cidade. Olha aí, ó, saindo de história um pouquinho ciências para a gente entender de que forma a indústria prejudica o ambiente. Prejudica poluindo através do ar, poluindo o ar, se não tiver filtro nas suas chaminés, poluindo a água dos rios, a poluição sonora, porque são todos os maquinários, a fábrica é um organismo vivo, ela não é silenciosa, ela tem barulho, ela tem movimento de pessoas, ela tem veículos funcionando, ela tem máquinas funcionando. Então, assim, nós temos essas poluições que prejudicam o nosso ambiente, óbvio que há uma preocupação ambiental, mas a gestão das fábricas, dos seus empresários, como diz o livro, mas também nós temos que ter essa consciência enquanto consumidores, enquanto os cidadãos. Aí vocês me perguntam, mas ô Bianca, mas ô tia, e lá no passado isso não ocorria? Lá atrás, quando tudo começou,
era novidade, gente. Então não tinha essa do meio ambiente, não se preocupava. Muita coisa era novo, então aos poucos é que foram vendo as consequências. Como eu falo para vocês, tudo tem uma razão de ser, o que acontece tem um resultado. Se eu me alimento bem, dificilmente eu vou ficar doente ou por outros fatores. Se eu me alimento mal, eu posso vir a ficar doente também, tá? Então, assim, são essas consequências. A ação, eu tenho um resultado. E aí eles foram vendo o resultado da ação de várias indústrias, não somente no nosso país, mas no mundo todo. Então, essa questão da poluição é uma questão, nós estamos em História Ciência, estamos em História, mas aí a gente também tem que se preocupar com o meio ambiente, com a reciclagem de produtos e pensar no consumo. Vocês reparam, vocês já sabem que o consumo ele é feito principalmente através das mídias, televisão, né, internet. Vocês reparem que entre um programa, entre um vídeo e outro, vocês sempre têm um anúncio para consumir alguma coisa. E aí eu paro e penso e reflito sobre isso. E é essa pergunta que eu deixo no ar para vocês e que a gente conversou em sala de aula, a gente questionou e cada um teve a sua opinião e colocou para o grupo, né, a importância das indústrias, essa modificação de trabalho manual para trabalho industrializado, né, e no final essa questão, até onde eu preciso consumir, até onde eu posso reciclar, até onde eu posso reaproveitar e o que realmente eu preciso e o que eu posso doar. Tá bom, pessoal? Então, assim, essa é a nossa revisão para a prova de História do segundo trimestre. Até a próxima!